Olá, queridos irmãos que nos acompanham na leitura e estudo agora desse livro, dessa grande obra, mais uma, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Já na capa, já nos dá uma injeção de ânimo, vamos dizer assim, quando diz: mesmo quando há nuvens, brilha o sol que aguarda passarem as sombras de toda espécie. E hoje nós vamos iniciar no capítulo 3, que se intitula Sinfonia Imortal. Como sempre fazemos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, benfeitores amigos que sempre estão a postos nos estendendo a mão, a Joana de Ângeles, que sempre nos abençoa com leituras instrutivas, nos ajudando no entendimento e na nossa evolução espiritual, se levarmos em conta aquilo que lemos e que aprendemos, que possamos sempre colocar em prática esses ensinamentos de amor que ela traz lá do Mestre Jesus, nos auxiliando nesse entendimento. Que todos esses benfeitores amigos nos acompanhem nesta tarefa, que fiquem conosco, hoje e sempre, que assim seja. Iniciando esse capítulo 3, Sinfonia Imortal, diz assim, Joana nos diz: tudo que se movimenta é vida no seu esplendor inicial até a glória imarcessível do pensamento, inalterável, incorruptível do pensamento. A evolução não teria sentido se detivesse num ponto terminal onde tudo se concentrasse estanque. Este ponto grandioso significaria o limite do processo e a estreiteza da finalidade existencial. Significaria a relatividade do infinito e lógico no sentido da vida. Claro que não teria lógica. Sabemos que tudo vai progredindo. Essa é a lei. O Pai criou tudo para que tudo progrida. Algumas coisas mais vagarosamente, outras mais rapidamente, e a nossa evolução dependendo de nós. Sem cessar, tudo se move e se aperfeiçoa, desde a primeira bactéria até as galáxias. E um considerável painel de ocorrências constitui a paisagem atraente e fascinante para o infindável processo criador do universo. Infindável processo criador do universo, sabemos que o Pai continua criando. Desde priscas eras, era antiga, né? De tempo antigo, né? De longa data, a preocupação pela relativa imortalidade inspirou o ser humano a escrever ou cantar a respeito da criação e da morte. Os hinos do bardo Gilgamesh, bardo, né, um artista que compunha, pessoa que compunha e recitava poemas épicos, acompanhado de lira ou de uma harpa, um artista, compilados no século VII a.C. e publicados por Assurbanipal, já nos dão ideia das preocupações em geral sobre a vida e o seu cessar. Foi a morte, no processo da evolução antropomórfica, cuja forma aparente evoca um ser humano, descrito ou concebido com atributos humanos. Isso quer dizer antropomórfico, que mereceu os primeiros ritos numa forma de respeito e do temor à cessação dos movimentos e ações dos seres humanos. Então, quer dizer, a morte, se até hoje ainda causa, como é que eu vou dizer assim, em muitos de nós desalento,
Imagina lá no início, diz assim, no processo da evolução, né, do ser humano, que mereceu os primeiros ritos numa forma de respeito. Até hoje também temos algumas religiões, famílias que têm esses ritos ainda. Teologias esdrúxulas, esquisitas e compatíveis com os níveis sociais e culturais dos povos, procuraram demonstrar a indestrutibilidade da energia criadora, firmando terríveis conciliábulos com as forças cósmicas incompreendidas, mas que se manifestavam sem cessar. Conciliábulo, conspiração, trama, conluio. Variaram as apresentações pós-mortem, envoltas em temerosas fantasias, heranças das lendas e memórias trágicas das gerações transatas. Pós-morte, né? Depois da morte. Dividiu-se o mundo em material e espiritual num combate injusto para que um predominasse sobre o outro. Era inevitável que aquele, constituído pelas impressões tácteis, dominasse o outro. Tácteis, que se pode tocar, tatear. E lá em cima, quando fala memórias trágicas das gerações transatas, gerações que já passaram, né? Então, por isso que ele diz assim, variaram as apresentações, né, posteriores à morte, envoltas em temerosas fantasias, heranças das lendas e memórias trágicas das gerações passadas, né? Lá do antigamente, como aqueles povos reagiam à morte, o que eles faziam após a morte de alguém, a morte física, que sabemos muito bem. E depois nos fala que houve um combate injusto para que o mundo material e espiritual um predominasse sobre o outro. Era inevitável que aquele constituído pelas impressões tácteis, né, que se podem tatear, tocar, dominasse o outro, de natureza sutil e vaporosa, a parte espiritual, que abria espaço à imaginação para melhor atender o existir. O sofrimento de toda espécie veio desempenhando significativo papel para a compreensão, sendo geradas oposições que predominavam sobre o primitivismo. Foi Jesus quem demonstrou a realidade de apenas um mundo, qual ocorre na matéria com os estados sólido, líquido e gasoso, formando a unidade. A energia, quando condensada, forma o denominado mundo material, enquanto desarticulada, proporciona o surgimento do chamado espiritual ou ideal, conforme denomina o filósofo Platão. Este é o original, real e constituído de toda a força criadora para a fatalidade que lhe está destinada. A princípio, essa energia expande a sensação primordial que se transforma no instinto para depois liberar a inteligência e a emoção adormecidas no seu campo vibratório. Importante isso. Vai expandindo a sensação para se transformar no instinto, para depois liberar a inteligência e a emoção que estão adormecidas, ou seja, já estão dentro de nós. Assim como o germe do amor, que o Criador já colocou em todos nós. Alguns de nós falta ainda fazê-lo germinar. Aí diz assim, a partir desse momento surgem impressões e percepções mais delicadas de outras manifestações que transcendem, que vão além dos limites, em formas e aparências, num estágio além da manifestação visível,
mas tão vibrante quanto se pode imaginar. Observem-se as fontes de energia em toda parte, que somente são captadas mediante sutis e delicados instrumentos de registro e de transformação. Entre as suas infinitas variedades, o pensamento cósmico expressa-se e individualiza-se, passando a apresentar-se em formas compatíveis com as circunstâncias do processo em que estagia. É muito importante nós lembrarmos aqui de que não estamos pensando sozinhos. Existe o pensamento universal. E nós aqui, quando diz assim, o pensamento cósmico expressa-se e individualiza-se, passando a apresentar-se em formas compatíveis com as circunstâncias do processo em que estagia. Trazendo para nós que tipo de pensamento estamos cultivando, que tipo de pensamento estamos processando. Qual é o pensamento que está estagiando em nós, na nossa mente? É uma escolha nossa, o livre-arbítrio. Nesse instante, as leis dos renascimentos inscrevem-lhes nas sombrias intimidades das estruturas perispirituais os recursos geradores de conquistas novas e reparadoras de equívocos, dando início ao mecanismo de integração do projeto divino da vida humana racional. O Espiritismo, confirmando a indestrutibilidade da vida, apresentou a realidade desse mundo de causas no manancial dos efeitos orgânicos na mediunidade. Manancial, ponto ou fonte de onde algo brota em abundância. Então, mais um recadinho para nós. Apresentou, o Espiritismo nos apresenta a realidade desse mundo de causas no manancial dos efeitos orgânicos na mediunidade. Aquilo que denominamos morte ficou demonstrado ser vida em modulação superior e vibrante. Por que aqui diz que o Espiritismo, confirmando a indestrutibilidade da vida, apresentou a realidade desse mundo de causas no manancial dos efeitos orgânicos da mediunidade? Pelo intercâmbio. Então, demonstra que a vida não acabou porque tem esse intercâmbio. Com quem já partiu daqui, com quem só se desfez dessa roupinha do corpo físico. Então, por isso que diz, aquilo que denominamos morte ficou demonstrado ser vida em modulação superior e vibrante. Nascem aí as energias e se harmonizam em criaturas, e a Terra torna-se o campo experimental da finalidade última, a perfeição. Estamos aqui num aprendizado constante. Precisamos compreender a nossa pequenez, precisamos sempre estar aparando arestas. Não te revoltes ante a morte do ser querido ou expectativa da tua própria desencarnação. Volverás à comunhão com os seres desencarnados pelo pensamento, pelas emoções, por diversos meios materiais, porque o amor é a força de eternidade que rege o viver. Olha que lindo. Se desencarnaram os seres, deixando-te em solidão, ama-os e age como se estivessem ao teu lado, laborando em seu favor, e tornarás a viver com eles em banquetes abençoados, quando também partires. Consolo, conforto para quem os amores já partiram. Muito importante esse carinho, esse afago de Joana para todos nós. Que coisa boa! Se por acaso anelas realizar a viagem ao além-túmulo, tem paciência
e trabalha pela tua edificação interior, a fim de que possas despertar além da morte e em condições felizes, liberado dos impositivos da matéria e das suas injunções. Impositivo, que aqui fala impositivo da matéria, que não se pode dispensar, necessário. Tudo que existe depende de um plano elaborado pela divindade que prossegue cuidando do universo. Lembra-te, portanto, que nada existe que não se encontre sob legislação especial e imortal, num progredir incessante e abençoado. Jesus veio ensinar-nos exatamente como é transitório o mundo físico e como nos devemos preparar para aquele de natureza atemporal, ou seja, que não depende do tempo, né? O plano espiritual. Jesus retornou aos seus e aos outros a fim de coroar com a verdade suas palavras antes enunciadas. Também os seres humanos, afetos e desafetos, retornam conforme eram e viveram. Sim, não vamos voltar para lá como santinhos se aqui não somos. Então, por isso que precisamos nos melhorar cada dia um pouquinho. Não o duvides. Ora em silêncio e suplica a Deus que os abençoe e os auxilie a fazerem-se sentidos pela tua ternura. Que possamos orar pelos nossos amores que partiram e eles sentirão com certeza a nossa ternura. Eles voltarão e atenderão a tua saudade, atenuando-a e preparando o futuro reencontro para sempre. Tudo se transforma sob a bênção do tempo e a inércia, assim como o retraso, não existem, sendo visão retorcida dos comportamentos e da realidade. Joana de Ângeles, mais uma vez, somos agradecidos por esse aprendizado, que possamos lembrar sempre dessas palavras aqui. Nós voltamos para lá com afetos e desafetos, que possamos nos reconciliar, como pediu Jesus, enquanto estivermos a caminho. Burilar em nós as arestas, tirar de nós aquilo que nos incomoda, lembrarmos que se o irmão errou conosco, nós também erramos. E se erramos com o nosso irmão, que sejamos nós a procurar, pedir perdão, pedir desculpas. Se ele não aceitar, se ele mantiver o seu coração endurecido, entre ele e Deus, nós sabemos disso. Porque também diz aqui que nós voltaremos para lá conforme nós somos, conforme nós vivemos. Então nós escolhemos para onde queremos ir, não é mesmo? Então, disso nos alerta Joana, não o duvides. Encerramos aqui esse capítulo, esse vídeo curtinho. Próxima semana teremos o capítulo 4, Confia e Age. Mas outra boa leitura para nós. Um beijo no coração. Agradecendo sempre a Jesus, aos benfeitores amigos, Joana de Ângeles, Divaldo, que foi o portador. Muito obrigada. Muito obrigada do fundo do coração. Agradecemos as bênçãos, o amparo, a proteção dessa leitura e estudo. Que sejam todos abençoados, que o Mestre derrame as bênçãos copiosas sobre todo aquele que necessitar nesse momento. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Jesus permitir.